Estamos no ar pela sua TV Nova Nordeste, TV Cultura, coisa boa receber você aqui em mais um sábado aqui no Vivendo Bem, viu? Bom demais. Acessem nossas redes sociais, nosso Instagram, @TV Nova Nordeste, nosso Facebook. Tá rolando uma live lá. Beijo para todos que sempre acompanham a gente pelo Facebook, tá? Que é o facebook.com/TV Nova Nordeste. Olha só, tô com um convidado muito especial. Já veio aqui, o Dr. Otávio Maximino, ele que é cirurgião plástico, vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Bem-vindo, Dr. Otávio. Obrigado, Dani. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês e uma honra. Coisa boa receber ele mais uma vez. O tema de hoje é um tema que serve de alerta para vocês que estão em casa, tá? A gente vai tirar dúvidas sobre a lipoaspiração e sobre procedimentos semelhantes, tá? Inclusive procedimentos que se dizem até que são diferentes, mas que no final das contas acaba sendo igual, né, doutor Otávio? Para a gente começar o nosso papo aqui, vamos falar um pouquinho da lipoaspiração. Como é que ela é feita? Então, a lipoaspiração ela foi idealizada no início da década de 80 por um francês chamado Illoux. Nessa época, como era feita? Ele fazia pequenos furos no abdômen da paciente e com a cânula fazia a ressecção da gordura, a aspiração da gordura. Com o tempo, foi vendo-se que com a gordura também se uma quantidade considerável de sangue, cerca de 20 a 40% do que era aspirado era de sangue. Tá? Então, no desenvolvimento dessa técnica, começou a ser adicionado soro com adrenalina e algumas vezes com anestésico. E com isso foi visto que diminuía bastante a quantidade de sangue que saía no aspirado. Saía muito mais gordura de forma bem mais efetiva. Então, a partir daí, e até hoje, ainda é feito de forma bastante semelhante. Nós fazemos pequenos furos, onde a gente vai fazer a aspiração, injetamos essa solução de soro com adrenalina, justamente para isso, para fazer com que os vasos eles se contraiam e que tenha menos sangramento. Em alguns casos, a gente também adiciona anestésico local, tá? Mas é geralmente reservado para pequenas lipoaspirações. E a partir daí nós fazemos a aspiração da gordura da paciente ou do paciente. Ela é considerada hoje a cirurgia mais realizada? É a segunda mais realizada no Brasil e no mundo. Ela já foi a primeira, hoje em dia é a segunda, só perdendo para o implante de prótese de silicone. Que é bastante procurado, bastante procurado. Verdade. Hoje em dia, o que a gente tem se ouvido falar muito, né, na internet é da hidrolipo. E aí eu queria saber de você, qual que é a diferença desse procedimento que nas últimas semanas vem sendo muito comentado? Pronto. Hoje em dia no mercado a gente vê cada vez com mais frequência vários nomes com apelo comercial para a lipoaspiração. Hidrolipo, Lipolite, Mini Lipo, Lipo de Beverly Hills. Na verdade, todas são praticamente a mesma coisa. Não é nada diferente do que a gente já faça. Tá? O que as pessoas vêm preconizando com isso são lipos minimamente invasivas, lipos em pequena quantidade, que teoricamente eles são mais simples e que pode ser feita em consultório. Daí que está o grande alerta. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico. Por mais que seja uma lipo de pequena quantidade, o ideal é que o paciente esteja monitorizado, sendo aferida a sua frequência cardíaca, o seu traçado do coração, entendeu? Porque, como eu falei, na lipoaspiração, mesmo com anestesia local, a gente injeta adrenalina e anestésico local. Isso é absorvido pelo organismo e precisa que um médico, um anestesista, esteja de olho nos sinais vitais do paciente para que traga mais segurança. Então, o que eles preconizam é justamente isso, são lipo, que seria com quantidade menor de gordura e que deveria ser uma coisa mais simples, quando na verdade não é. É uma lipoaspiração de toda forma. Tem o mesmo risco, né? Assim, se for falar de risco, é o mesmo risco. Isso, é o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. Isso. Uma lipoaspiração, ela pode ser realizada em um consultório, por exemplo? Não, a lipoaspiração não deve ser realizada em consultório. Ela deve ser realizada, como eu falei, no bloco cirúrgico, porque tem todos os cuidados com a asepsia e antisepsia, ou seja, com a esterilização do material. E justamente por isso, porque a gente vai injetar substâncias como a adrenalina nessa solução, como anestésico local, que precisa que o paciente esteja monitorizado. Então não é recomendável que esse procedimento seja feito em consultório. É muito bacana frisar, para você que está aí do outro lado, que tem vontade de fazer esse procedimento, né, de se sentir melhor, frisar que só um profissional, um cirurgião plástico, é que pode estar realizando. Como é que a pessoa que está ali contratando, né, aquele cirurgião pode saber se realmente ele é um cirurgião plástico? Isso, o que a gente recomenda é que antes mesmo de vá para a consulta, o paciente, que ele procure na internet. Geralmente tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde estão apenas os profissionais cadastrados. Ele também pode entrar no site do CREMEP e ver se o médico ele tem um RQE, que é o registro de especialidade, que no caso seria de cirurgião plástico. Tá? Então isso dá uma segurança muito maior ao paciente. Agora, doutor Otávio, sabe que depois desse negócio de rede social, a mulherada está super vaidosa, né? Às vezes nem tem aquela indicação para fazer uma lipo, mas quer fazer. Como é que funciona? A paciente chega lá no seu consultório, se ela não tiver indicação, você fala mesmo,
Não tem necessidade aí. Vamos fechar um pouquinho a boca que resolve. Vamos falar para quem realmente a lipo ela é indicada. Claro, com certeza. Por isso que é fundamental o exame físico, a paciente ser examinada em consulta médica. Então, quando a paciente chega com a queixa, a gente vai examinar se aquela queixa procede, se a paciente mesmo tem aquela deformidade ou tem aquela alteração que ela diz ter. Isso é bastante importante. Ela tendo aquela alteração, a gente vai conversar com ela e dizer para ela qual a cirurgia mais indicada para ela. No caso da lipoaspiração, esse é um procedimento indicado para pacientes que estão dentro do peso, ou seja, não é indicado para pacientes que estejam acima do peso, pacientes obesas. São pacientes que estão magras ou então dentro do peso e tem uma gordura localizada em alguma região, seja no culote, seja no pneuzinho, seja no abdômen inferior. Geralmente são essas características que se acumulam em algumas regiões. Aquela gordurinha que é mais difícil de sair, né? Isso, geralmente é uma gordura que tem um caráter genético. Então as pacientes chegam dizendo que malha, faz de tudo, emagrece em todo lugar, menos naquela região. Então essa é a candidata ideal para uma lipoaspiração. Quais são os exames que são solicitados ali na consulta, né? O que é pedido de primeira? A gente vai examinar todo o histórico clínico da paciente. Se a paciente não tiver nenhuma morbidade, a gente pede apenas exame de sangue simples, um hemograma, um coagulograma, ver como é que está a função dos rins dessa paciente. Se ela tiver mais de 40 anos ou tiver algum problema de coração, a gente pede também um parecer cardiológico. Quando o paciente ele vai fazer uma lipoaspiração da região do abdômen, a gente também solicita um ultrassom de parede abdominal, que é para ver se existem hérnias na parede abdominal, porque durante a cirurgia a gente vai estar com a cânula passando no subcutâneo. Se tiver alguma hérnia, é um fator de risco importante. Existe mito ou verdade, né? Algo que tem na internet bastante. A lipoaspiração com anestesia local, ela é mais segura? Não, isso é um mito. As pessoas se sentem um pouco A inseguras. lipoaspiração apenas com anestesia local é uma coisa muito restrita. Geralmente é reservada para algum retoque, então para uma lipoaspiração muito pequena. Uma lipoaspiração que a gente faz comumente com anestesia local é a lipoaspiração da papada, que é uma região com pouca quantidade de gordura, que dura em média 15 a 20 minutos. Mas mesmo assim a gente também associa uma sedação, que é para o paciente ficar sonolento, o paciente ficar dormindo. Porque você imagina você acordado e sentindo uma cânula passando dentro do seu organismo. Não é nada confortável. Então, para dar mais segurança e conforto para o paciente, quase sempre a gente associa uma sedação. Que essa da papada também é outra que as mulheres têm procurado muito, né? Seja bem Agora, procurada. Homens procuram lipoaspiração? Procura. Cada vez mais os homens estão se preocupando também com a aparência. Hoje em dia, a estética deixou de ser apenas uma questão puramente estética. Vai muito mais além disso. É uma questão de autoestima, que vai dar confiança ao paciente. Então, hoje em dia, com a quebra desse tabu, do machismo, o homem está cada vez mais procurando procedimentos estéticos. Como é que faz para aquela mulher que quer engravidar? Né? Você indica ela esperar essa gestação para poder fazer a lipoaspiração? Ou se ela engravidar futuramente, vai prejudicar aquela cirurgia que já foi feita? Assim, se a paciente pretende engravidar em torno de um ano, menos de um ano, o ideal realmente é que ela espere ter a gestação para depois ela procurar um procedimento estético. Se for mais que isso, 2 anos, 3 anos, dá para ela fazer tranquilamente uma lipoaspiração. O que acontece após a gravidez é que a paciente costuma engordar. Fora o que ela engorda, também acontece da paciente ter um pouco mais de flacidez de pele. Então, algumas vezes, após a gestação, está indicada não apenas uma lipoaspiração, como também uma abdominoplastia, uma mini abdominoplastia. Então, por isso que se a paciente pretende, almeja engravidar no curto período de tempo, melhor seja que ela espere um pouco mais. É isso que eu ia lhe perguntar justamente sobre abdominoplastia. Qual que é a diferença, né? O que é que não é feito na abdominoplastia que é feito numa lipoaspiração, por exemplo? Certo. Elas visam corrigir 2 deformidades diferentes. A lipoaspiração, como o nome já diz, ela vai corrigir a gordura, ela vai aspirar a gordura em excesso. Em alguns pacientes, geralmente paciente que engravida, paciente que ganha muito peso e depois perde, fora o excesso de gordura, também vai haver uma sobra de pele, vai haver uma distensão abdominal, associada a uma diástase dos retos, que a musculatura se afasta um pouco da gravidez. Então, nesses casos, onde há diástase, onde há um abaulamento do abdômen e também um excesso de pele na região do abdômen inferior, é que está indicado a abdominoplastia. Na maioria dos casos, onde é feita a abdominoplastia, também é associado a uma lipoaspiração. Tanta mulher, depois da gravidez, descobre que teve diástase, né? Isso. Qual que é a característica para a gente descobrir? Pronto, como eu falei, numa pessoa jovem, os músculos retos abdominais, eles são um do lado do outro. Sim. Com a gravidez que distende o abdômen, muito desse músculo ele não volta à posição original, então eles ficam separados. Então isso contribui para um enfraquecimento da parede abdominal. Então a barriga ela fica um pouco mais abaulada, como se fosse um pouco mais inchada. Então, só quando o paciente tem isso, não vai resolver apenas com a lipoaspiração. A gente precisa corrigir essa diástase também. Olha, gente, que importante. A lipoaspiração a laser,
Ela existe? É recomendada? Como é que funciona? Existem várias modalidades de lipoaspiração. Tem a laser, tem a ultrassom, sabe? Até hoje, os estudos científicos não mostram nenhuma superioridade de uma em relação à outra, tá? Existem algumas complicações que são associadas com a lipoaspiração a laser. E até hoje não foi comprovado nenhum benefício de uma em relação à outra, tá? Então, a gente usa a convencional mesmo até os dias de hoje. Depois da lipoaspiração, quanto tempo aí eu vou conseguir observar aquele resultado? Porque fica inchado depois, né, doutor? Isso, fica bastante inchado. Então, por isso a gente ressalta também a importância de uma drenagem linfática bem feita no pós-operatório. Então, é fundamental ter uma fisioterapeuta que vai estar junto com o seu paciente no pós-operatório para diminuir esse inchaço. Por volta de 3 semanas, você já vê um resultado bem efetivo mesmo. Agora, o resultado final a gente só vai conseguir ver depois de 6 meses. Mas, como eu falei, com 3 semanas, um mês, você já vê um resultado bem bacana já. Fantástico, né? Mulherada que adora, né, que é vaidosa, que adora se sentir melhor, coisa boa. Muito obrigada, viu, doutor Otávio, por ter vindo, parado lá, a agenda lá no consultório, ter dado um pulinho aqui para esclarecer as dúvidas com a gente. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço mais uma vez o convite e parabenizar a vocês por estar sempre dando essa oportunidade da gente esclarecer a dúvida das pessoas. Até a próxima, Até viu? a Vai ter a da próxima. papada. Tá joia. Você não sai daí, viu? Porque no próximo bloco a gente vai falar sobre postura no ambiente de trabalho. Será que você está com a postura adequada? Não? Então, fica com a gente que já já a gente vai ter muita informação para você.